Boa noite. Vamos aqui aguardar alguns instantes para que cheguem aqui algumas pessoas e também a nossa convidada. Boa noite, Paula. Então, vamos só aqui aguardar alguns instantes pela nossa convidada. Boa noite. Hoje vamos falar de um tema que eu sinto que é muito desafiante para os pais desta geração, que é as telas, não é? As tecnologias. Então vamos aqui ver se eu consigo convidar a Bruna, que é a nossa convidada de hoje. Deixa-me cá ver. Vamos convidar aqui a Bruna. Boa noite. Boa noite, Carlos. Aqui assinando. Olá, Bruna. Olá, tudo Finalmente, bem? mas isto Finalmente! Que novela, né? mas lá está, são as mães a sol, não é? Que isso também dava para outro live. Mas estamos aqui, isso é o mais importante. Queria mais uma vez agradecer-te pela tua presença para falar de um tema que eu sinto que eu acho que é um dos grandes temas desta geração de pais, não é? Que é a questão desta dependência, não é? Desta adição às telas e boa noite, e que de alguma forma o que acontece é que os pais, de uma forma geral, ficam muito perdidos, não é? Não sabem muito bem como é que podem gerir este tema. E hoje vamos falar mais uma vez com a Bruna. Para quem não se lembra, a Bruna já esteve aqui connosco. A Bruna é educadora parental, em atuação consciente, tem outras formações também, mas está a estudar muito, não é, nesta área, nas dependências tecnológicas, e hoje veio aqui partilhar o seu conhecimento. E, e pronto, e mais uma vez agradeço a tua presença, Bruna. Ai, Carla, imagina, eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar contigo e falar sobre esse tema tão atual, né? Que vai fazer parte da nossa parentalidade. Cabe a gente ampliar um pouco esse olhar sobre essa questão das tecnologias digitais, né? Seja para nós, adultos, e para os nossos filhos. Então é um prazer imenso estar aqui e agradeço pelo convite, por remarcar, né? Por conta do imprevisto de agenda aí. Ok, Bruna. Então, antes de mais, queria perguntar-te porquê o teu interesse neste tema, porquê é que surgiu porquê é que despertaste aqui para este tema, porque nós, não é, enquanto coach e educadoras parentais, temos, não é, um tema que normalmente é o nosso tema de eleição, e tu acabas por estar aqui a estudar muito nesta área. Qual é que é a Pois razão? é. Normalmente, muitas de nós, educadoras parentais, a gente acaba buscando algo relacionado a uma dor no nosso maternário, um desconforto no maternário, e comigo não foi diferente. Voltando a me apresentar, eu sou mãe solo, né, sem família aqui na região onde eu moro, de um garotinho de 6 anos, tá para fazer 7 agora, mês que vem, em junho. E durante todo o meu maternário, sozinha, as telas fizeram parte, né, da nossa vida. Né? Na verdade, as telas, desde que praticamente ele nasceu, ele tinha ali o computador, a televisão, para poder assistir desenho, para eu, teoricamente, dar conta das coisas, né? Sei lá, cozinhar, cuidar da casa, ter um momento de respiro, né? Porque até então, na época, eu trabalhava numa construtora, no dia todo, e eu, na verdade, acho que a minha principal dor era da minha ignorância, porque eu realmente não fazia ideia dessa exposição para uma criança com menos de 2 anos. Ela é extremamente negativa, ela traz uma série de impactos, né, que já são hoje comprovados, tem vários estudos, então... Quando a minha ficha caiu, o Natan estava de 5 para 6 anos, ou seja, algo muito recente, né? Menos de um ano, quando essa ficha caiu. E eu costumo dizer o seguinte, né? Que enquanto nós somos ignorantes, a gente não faz, não sabe, né? Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento e consciência
que um uso excessivo de tela faz mal para qualquer ser humano, ainda mais para uma criança que está com o seu cérebro em desenvolvimento. Foi daí que eu comecei a buscar caminhos e mudar essa relação das telas com meu filho. Então hoje a gente está num lugar muito bonito de se ver essa construção que foi feita, né? Então hoje em tese ele acaba tendo acesso de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde, seja a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação do Reino Unido de Pediatria, a americana também, a OMS, mas isso foi uma construção. E para eu construir esse lugar, eu precisei desconstruir tantas outras coisas no maternário, é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, não sei se podes já dar-nos essa informação, se sabes assim mais ou menos qual é assim o tempo indicado, né, se não há, para cada idade. Já Tá. agora... Todos os órgãos de saúde que eu tenho conhecimento no mundo todo são meio que unânimes de que 0 a 2 anos as crianças não deveriam ter exposição nenhuma, nem passiva. Sabe aquela coisa de eu estar com o bebê no colo e alguém assistindo TV na sala? Já não deveria ocorrer dessa forma. Alguns locais, a OMS, inclusive, acaba falando que por uma finalidade familiar, né? Ou seja, hoje cada um mora num lugar, então, eventualmente, por uma videochamada, para atender a necessidade do adulto, até poderia, mas não é recomendado até 2 anos. A Associação Médica de Pediatria do Canadá, ela, na verdade, ela já é mais radical. Ela vai que o ideal é que as crianças não deveriam ter acesso a telas até os 6 anos de idade. Né? E daí alguns órgãos vão tendo algumas variações. A Associação de Pediatria do Reino Unido, eu até peço desculpas, devia ter me informado de Portugal para poder falar, depois eu te passo esse dado. Ele, na verdade, ele já vai vindo que após 2 anos a gente pode considerar alguns fatores, mas a OMS vai que de 2 anos até 5 anos a exposição máxima diária deve ser não mais que 1 hora por dia, de 6 a 11 anos, não mais do que 2 horas por dia, e acima de 11 anos, o recomendado são 3 horas. Né? E o que acontece, né? Eu, quando fui tendo acesso a essa informação, eu pensava muito em tempo, né? Então, a minha meta era chegar na recomendação. Porém, conforme a gente foi estudando, inclusive nas formações que fizemos juntas, né? A gente fez 2 formações juntas, o olhar ele vai se ampliando e a gente entende, na verdade, o que vem pela tela, né? Por que os nossos filhos e nós ficamos tanto tempo na frente das telas, né? E eu achei maravilhoso a gente trabalhar em cima desta questão, né? Que além de eu pensar de que o meu filho deve ficar no máximo 1 hora por dia, ou 2 ou 3, é entender o que está atrás desse hábito da tela. E aí vai doer, não é? Vai doer, vai doer. Vai Dói, doer um não é? bocadinho. Mas é importante, não é? Porque, aliás, agora estou a ler um livro que é mesmo a verdade, não é? A verdade, como é que se chama o livro? Tem ali o livro da... Eu acho que é a verdade salva, não é? Ou a verdade desperta, ou a verdade cura. Já não me lembro exatamente o nome, depois digo, mas na verdade agora estou a repetir, mas é realmente importante nós começarmos a ter consciência deste tema. Porque é que realmente há esta adição, esta dependência às telas, o que é que na verdade as telas, que necessidade é que as telas estão a preencher. Mas antes disso vamos só aqui tocar num ponto. Quais é que tu sentes que são os malefícios do uso excessivo, precoce ou problemático de telas? O que é que tem surgido nos estudos que tens feito? Tá, de uma forma geral, que eu acho que é importante a gente entender, é que para as crianças é onde é evidenciado as maiores evidências de impacto, né? Então é extremamente vinculado a atrasos no processo de fala, inclusive o meu filho hoje, eu analisando, ele fez fono quando tinha uns 3 anos de idade, e agora ele faz novamente, e eu tenho certeza absoluta que é como uma consequência dessa autoexposição a telas, né? Porque a tela entrega tudo pronto. Então, a gente vem atraso de fala, aumento de ansiedade, aumento de obesidade, a questões mais motoras mesmo, né? Problemas de visão, problemas de audição,
a parte de postural, né? Porque normalmente as crianças, a gente entrega celular para a criança e acha lindo, né? Nossa, que lindo, ele sabe fazer tudo. E daí ele fica com aquela posição, né? Totalmente contra a sua ergonomia, né? Esses são os mais destacados, mas E uma é coisa que óbvio. eu também, e uma coisa que eu tenho observado é mesmo esta questão da brincadeira, não é? Parece que há muitas crianças que não sabem brincar, não é? Porque no fundo, Exatamente. Porque o que acontece? A tela, ela entrega tudo pronto para a criança. É a criança que está num processo de desenvolvimento, né? Ou seja, ela está naquela janela de oportunidades aonde o viver, a troca, a interação é estimulante para o seu processo como um todo, cognitivo, motor, emocional, social. Ela senta numa tela aonde ela fica parada, que já vai totalmente contra a natureza infantil, né? Que eles têm uma necessidade de motricidade, eles acabam não tendo. E além disso, o que acontece? Ele entrega tudo pronto, então o cérebro da criança não precisa pensar. Né? E daí, por que é tão gostoso ficar na tela? Porque ela ativa uma região do cérebro dos neurotransmissores da dopamina, que é a região de prazer, também a região ativada nos vícios e nas dependências, né? Então, por isso que é tão prazeroso eu ficar parado numa tela. E se a gente for observar as crianças menores, é assustador quando você olha de perfil, eles parecem zumbizinhos, né? estão em transe, não é? Eles estão em transe. E daí, quando ele sai desse mundo cheio de estímulos, onde tudo pronto, tudo acontece na velocidade da luz, e daí ele volta para o mundo real, que é o tempo da vida, né? Daí ela se frustra, daí ela sofre, daí ela tem dificuldade de viver o aqui e agora. Uma coisa, Carla, quando eu comecei a mudar essa relação do meu filho, minha mãe mora numa cidade que dá mais ou menos umas 8 horas de viagem de carro, né? Quando o trânsito está colaborando com a gente. E eu comecei a tirar, e hoje é lindo de ver assim, a gente viaja 8, 9 horas, ele não dorme, na viagem é raro ele dormir, e ele vai simplesmente brincando, ele vai contemplando a última viagem, nossa, inclusive ele ficou acho que umas 2 horas, tinha uma cortininha na janela para proteger o sol, e ele olhando. Então, tudo é observar, né? E daí ele vai aprendendo a vida, porque a tela, ela acaba tirando um direito garantido da criança, que é o brincar livre. E daí os pais muitas vezes falam, não, mas meu filho não sabe. Eu acho que a gente precisa se autorresponsabilizar. Quando meu filho ficava muito na frente das telas, ele brincava muito pouco. Ele não tinha criatividade, né? Ele demandava muito mais de mim, porque ele simplesmente cresceu sem saber viver isso, né? Sim. Então, a gente precisa entender que se para nós adultos, vamos pensar eu e você, Carla, se a gente está meio distraído e ficar com o celular na mão, a gente se perde, né? E o nosso cérebro está totalmente formado. O que a gente pode dizer das crianças e adolescentes que o cérebro vai se formar com 25 anos? E o freio comportamental, que acontece na região do neocórtex frontal, ele é a última área a ser desenvolvida. Ou seja, o discernimento racional, cerebral, fisiológico, dele falar, opa, tô ficando demais, não vai vir dele. Né? E daí... Nem os adultos têm essa capacidade, às vezes, não é? Mesmo com esta, não é? Com o córtex pré-frontal já totalmente, não é? Construído, remodelado, quanto mais uma criança ou um adolescente, não é? Até porque lá está, aumenta a dopamina. Então, e como é que sentes? E agora acho que vamos tocar, lá está, na dor, naquilo que estavas a falar há pouco. Porquê é que existe esta dependência? Porquê é que a base, né, que é a dor, que é bem indigesto, e eu costumo dizer que as crianças aprendem pelo amor, mas nós adultos, infelizmente, a gente começa a mudar através do desconforto, pelo menos funcionou muito para mim, que é eu me autorresponsabilizar e entender o que meu filho estava buscando na tela. Ele estava buscando conexão. Então, como a mãe dele estava dando conta do mundo externo, estava dando conta de manter a casa arrumada, de fazer a comida saudável, de trabalhar e pagar as contas, e ter cachorros e limpar o quintal, e descansar um pouco, porque senão ela não cuidava bem dele,
ele olhava para mim, mas eu não via ele. Só que quando ele olhava para a tela de uma certa forma estava retribuindo aquele olhar, né? Então por isso que a gente fala que eu acho que assim, o cerne da questão das crianças e vai vindo para nós também quanto adultos é que a falta de conexão, da troca de olho no olho, de relacionamento, faz com que aquele abandono emocional seja suprido por uma tela extremamente estimulante, com luzinhas, com sonzinhos, e já que ele não tem esse prazer. E na verdade há mesmo, não é? Muitos jogos que promovem a conexão, eles estão conectados com outros que às vezes nem conhecem, não é? Mas essa necessidade de conexão está a ser satisfeita, assim como também às vezes a necessidade de reconhecimento, por exemplo, ali no jogo, eles são vistos porque conseguem, não é, alcançar um resultado qualquer, não é? Então há realmente aqui algo que nós temos que olhar de forma séria, porque é que existe esta dependência e muitas vezes essa dependência está a satisfazer necessidades emocionais básicas. Não é? Exatamente. E daí, Carla, o convite que eu faço para todas as pessoas é eu não consigo dizer que não, deixa eu usar à vontade, eu não consigo estar nesse lugar, porque como eu tenho estudado o assunto, a gente sabe que é muito sério, né? O nosso cérebro, ele não dá conta de acompanhar essa evolução da tecnologia digital, né? Mas é o que eu sempre falo, antes de pensar em reduzir, vamos investir em relacionamento, né? Então, começa a se apropriar do seu filho, do que ele gosta de ver na tela, queira estar junto, né? Pergunte sobre o que ele está assistindo, faça convites para ele sair da tela e busque oferecer coisas que ele gosta. Ah, eu vou estar mimando ele? Não, eu estou tirando ele de um lugar que eu coloquei. E é importante, Carla, que é mais uma indigestão que a gente tem, é entender que nós precisamos nos autorresponsabilizarmos. Fomos nós que entregamos as telas ou permitimos que alguém entregasse as telas para os nossos filhos. Então a gente precisa chegar nesse lugar e a gente não trabalha muito com ferramenta, mas eu acho que eu posso dizer que é uma ferramenta fundamental para todas as questões parentais, que é a oportunidade de eu ter honestidade emocional com meu filho e reconhecer que eu errei, sabe? E quando eu cheguei nesse lugar, mesmo meu filho tendo de 5 para 6 anos, o início do diálogo foi esse ponto. Filha, a mamãe não sabia que fazia mal você ficar tanto tempo na frente da TV. Isso é muito importante aquilo que estás a dizer, porque o que é que acontece quando nós ouvimos isto, não é? Este tipo de informação? Há muito medo, não é? Que surge repentinamente e depois vem aquela reação de querer salvar, não é? E vem o castigo, vem o grito, vem a ameaça. Porquê? Porque no fundo nós também, muitas vezes, esta geração de pais que viveu a educação tradicional não sabe fazer de outra maneira, não é? E depois há esta reação. E eu, quando estavas a falar isto, eu imagino sempre um iceberg, que é na pontinha do iceberg está assim o comportamento, que é a adição à tela, e muitas vezes o que nós queremos é acabar com aquele comportamento o mais rapidamente possível, mas não é, o que é que está, não é, submerso? Ou para onde é que nós devemos ir? É mesmo pela conexão, não é? Ok, não fazer da tecnologia das telas um ponto de discussão, mas um ponto de conexão. Começa por aí, não é? Esta é a porta de entrada, não é começar agora com o medo, com a ansiedade, com aquelas atitudes depois que às vezes são muito impulsivas, não é? Mas ok, então deixa-me entrar dentro do mundo dele. Quais são as necessidades que aquele mundo está a satisfazer, não é? Isso que você fala é fundamental, né? Porque se a gente for ser muito rígido, né? A gente for levar tudo a ferro e fogo, o que acontece? Eu vou tirar a tela, ok. E o que vai ficar nesse vazio? Né? O que vai preencher essa criança? O que vai preencher esse adolescente? Né? Então, é fundamental mesmo assim, construir esse relacionamento com esse seu filho, com a sua criança, com o seu adolescente, de se inteirar e se apropriar no mundo dele e buscar saber, observando mesmo, sabe? Às vezes perguntando, mas muito mais observando o que ele está buscando lá. Porque se eu tiro a tela, ele vai procurar outra coisa. Ele vai procurar outra coisa. Inclusive, quando a gente vai estudando, porque se a gente for pensar, a dependência tecnológica, ela hoje, no ano de 2022, ela foi classificada,
O vício em games, ela é um CID, né? A OMS apropriou esse CID com essa doença. E, na verdade, o que que é? Ele é um vício, né? Teve até uma publicação recente de uma revista aqui no Brasil que falava, você daria cocaína para o seu filho de 2 anos? É meio Exato. radical, né? É meio puxado. Mas se a gente não tem o controle sobre isso, é um vício. E o vício, o peso lá, o percentual, sei lá, em média, 10% da população pode desenvolver um vício. Você vai pagar para ver? Você vai brincar? O que a gente que E estuda. o vício, por acaso eu gosto imenso da visão do Dr. Gabor Mate, o vício não é um problema, é uma solução, não é, que a pessoa encontra para preencher um vazio. Exatamente, falando até do próprio Gabor Maté, maravilhoso, que trabalha com trauma, que trabalha com dependências de vício, ele fala, eu não trato o vício, eu trato a dor que faz a pessoa utilizar aquela determinada droga, né? Então, ele nos tratamentos, ele não pede para diminuir o vício no primeiro momento, ele vai se apropriar e entender o que tá, aonde está doendo, aonde dói tanto para ele não conseguir sair desse mundo psicodélico dele lá, enfim, para viver a vida, né? E as telas, é tudo muito novo, né, Carla? Porque assim, eu e você e a grande maioria, nós somos mães de nativos digitais. Que é um agravante ou não, não sei, a gente está estudando, mas assim, eles nasceram nesse contexto de que a tecnologia faz parte da vida deles. Eles nasceram sendo filmados por celulares, tirando foto com selfie com celular. Então, a gente não adianta a gente ter uma utopia de que eu queria que a tecnologia não existisse para o meu filho não correr esse risco. Até porque a tecnologia digital tem muita coisa boa. Ela está aqui nos unindo, né? Você está em Portugal, eu estou aqui no Brasil, nós fizemos formações juntas e tem tantas outras possibilidades maravilhosas, inclusive no aspecto pedagógico, educacional. O que vai fazer o meu filho ter maturidade para entender sobre o uso e reflexões é o relacionamento que eu vou construir com ele. Essa conexão. Porque um filho que se sente amado e visto pelos seus pais, ele pode passar qualquer desafio lá na rua, mas ele vai voltar e vai acessar os seus pais. Né? A gente fez uma formação juntas em adolescência e uma frase que mais me marcou: construa um relacionamento com o seu filho para que ele saia para o mundo, mas você está dentro dele. E é o que você constrói dentro dele que vai, de certa forma, ajudá-lo a ter discernimento no que vai além. Né? Então, a base, claro que a gente tem estratégias, a gente tem caminhos para ir diminuindo esse uso, né? Como eu estou me especializando em dependência tecnológica, existem níveis radicais, né? Na China, inclusive, existem hospitais militares para jovens que estão num grau de dependência assustador. E como é tratado esses jovens? Né? Militar, num país que já é todo engessado, a dor vai continuar lá. Eu vou dopar esses jovens com medicamentos, mas a dor continua lá. Né? Então, para nós, pais, em níveis diferentes de uso e exposição de telas, a gente precisa investir no relacionamento com os nossos filhos, pois esse é o único caminho seguro que a gente vai ter realmente para orientá-los e preencher esses vazios. Hoje eu percebo que eu preencho os vazios do meu filho. Então, é difícil, demanda muito, né? Você também, como eu, a gente tem que se virar nos 30 em trabalhar e ficar com o filho, mas é uma obrigação diária. O meu trabalho é ser mãe, primeiro de tudo. Então, eu vou investir nesse estar com meu filho, nesse relacionamento, de olhar para ele, de nomear que eu estou vendo, que ele é importante. E daí, juntos, eu e ele fomos encontrando caminhos para ter um uso mais consciente, mais saudável, né, das tecnologias. Muito bom. E como é que conseguiste fazer esta mudança, não é? De uma forma amorosa? Porque lá está, voltando aqui atrás, aquilo que eu estava a dizer há pouco, quando nós ouvimos, não é, estas informações, de uma forma geral, é muito esta impulsividade, não é? De ir com a ameaça, com o grito, com o castigo, com aquilo que a educação tradicional tem aqui, não é, como ferramentas, e que no fundo fomos todos educados, não é, com base nessas ferramentas.
e às vezes até podemos, inicialmente, até se tenta fazer um caminho diferente, mas depois, como não se vê o resultado imediato, não é? Porque isto é algo que acaba por gerar muita ansiedade, não é? Nós vivemos num sistema que quer logo a solução milagrosa e imediata, e é preciso perceber que isto é um caminho que se faz caminhando, não é? Como é que conseguiste fazer esta mudança? Como é que conseguiste de uma forma amorosa, porque partilhaste há pouco, não é? Que inicialmente pediste desculpa. Fala-nos um pouco sobre esse processo, que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam assim, tipo, passinhos, não é? Cada um depois terá a sua história, mas como é que fizeste, Como Dona? você diz mesmo, cada família tem um contexto único, né? Por exemplo, eu tenho como padrão, a gente hoje não assiste mais tela depois das 18 horas no Brasil, mas hoje, excepcionalmente, por uma série de questões, eu tive que fazer atendimento à tarde, ele tá lá vendo o desenho dele, e faz parte, né? Cada família tem um contexto. Mas o primeiro de tudo, quando eu tive o despertar da consciência, foi entender que havia um vazio na relação. Então eu comecei a me dedicar e me entregar mais ao meu filho, e eu acho que a entrega é a mais difícil, porque não é a presença física, é a entrega emocional, é estar de corpo e mente e coração presente, né? E tá lá mesmo, sustentar a presença com o seu filho e olhar para ele e escutar o que ele diz. Ah, mas ele fala umas coisas e umas perguntas e fala muito e cansa. Cansa, dói, porque a gente sabe que vem da nossa infância, né? Tudo que a gente não teve é difícil a gente sustentar. Depois desse processo, né, de estreitar as relações e a conexão com meu filho, eu fiz um exercício de autoobservação. Porque não adianta nada eu querer que meu filho faça menos uso das telas se eu sou uma pessoa que fica o tempo todo à frente da tela, né? Então, andou em conjunto, enquanto eu fui investindo no relacionamento com ele, eu já fui mudando o relacionamento que eu tinha com as telas, né? Por quê? Para eu estar de corpo e alma presente, a tela, primeiro, que não pode estar nem perto, né? O que eu fiz para mim e funcionou? Eu estava num processo de migração de carreira, então estudo muito, preciso estudar no computador, trabalho no celular, né, que a gente tem que movimentar as redes e algumas coisas assim. Mas, por exemplo, os livros que eu leio, todos são livros físicos, né? Porque o que eu posso reduzir de uso de tela da minha vida para espelhar e dar para ele como exemplo, eu vou fazer, né? Comecei a repensar o meu uso na própria rede social. O Instagram é terra de ninguém. Se a gente ficar, inclusive, o cientista que inventou essa tela rolante eterna que a gente vê no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, tem um documentário, inclusive, que ele fala que ele se arrepende dessa descoberta, porque ele não fazia ideia como ela seria utilizada para fins tortos, né? E existe toda uma indústria da tecnologia, dos jogos, que existe uma equipe multimilionária preparada para fazer a gente querer ficar cada vez mais na tela, né? Eles estudam... Uma espécie de hipnose, não é? Hã? É uma espécie de hipnose coletiva. Exatamente. Eles fazem de tudo para nos estimular. Então, exemplo, você fez uma publicação no seu Instagram. Ele vai entregar picadinho. Ele não vai entregar para todo mundo de uma vez. E daí vai ficar toda hora chegando um like, uma curtida, né? Então, eu fui repensando a minha relação com a tecnologia. Preciso estudar, preciso trabalhar com ela, mas vou pôr limites. Que limites que eu coloquei? Né? Já não assistia TV, diminuir pra caramba o meu tempo de lazer para assistir série ou filme, e só faço isso quando meu filho está dormindo, ou se eu assisto é com ele. Conteúdos para nós estarmos juntos, conectados, assistindo em conjunto. E uma coisa que eu acho que eu aconselho para todo mundo é tire todas as notificações do seu telefone. Tanto que eu falo para todas as pessoas, é urgente, liga, e liga bastante. Né? Então, hoje, o meu WhatsApp, o meu Telegram, o meu Instagram, o SMS, eu não tenho notificação sonora de nada. Então, se eu largar o meu celular lá na cozinha, eu só vou escutar ele emitir um som se eu receber uma ligação. E isso nos ajuda porque você escuta toda vez um pim-pim. Ai, meu Deus, será que é a Carla? Ai, será que é o marido? Ai, será que é da escola do meu filho? Ai, será que é minha mãe?
né? No próprio Instagram foi criado, tem algumas medidas de controle, até na primeira live que eu fiz com você deu problema, a gente vai aprendendo, que eu tenho um limite de uso diário no Instagram de 1h30. Então, quando Uhum. ele estipula o limite que eu pré-determinei, ele fica me dando lembrete, você passou o seu tempo de uso, Sim, né? sim, existe mesmo uma opção, não é? Uma opção no Instagram para Tem, nós colocarmos as tem o horas que tempo queremos de. estar. E também tem a pausa. Por exemplo, o meu, quando eu faço live, eu tiro, mas ele tem um lembrete que toda vez que eu fico 10 minutos seguido no Instagram, ele me avisa. Porque se eu tô distraída, eu nem percebo o tempo que eu fico na frente da tela. Né? Então, para eu querer que o meu filho mude, eu tenho que ser o exemplo. Daí a gente vai andar com a neurociência, que é o neurônio espelho, que o meu filho aprende muito mais do que conversando comigo, me observando. Né? Então, eu fiz essa autoobservação e mudei a minha relação com as telas. Né? E feito isso, investi no relacionamento, mudei a minha relação com a tela, eu comecei a ter esse diálogo de honestidade emocional com meu filho e me colocando como adulta responsiva. Filho, a mamãe não sabia que fazia mal. Infelizmente, eu te deixava ficar o dia todo assistindo desenho. Só que hoje a mamãe estudou e faz muito mal para o seu cérebro. Eu não posso deixar que seja assim. Eu te peço desculpas, eu te peço perdão, mas como eu te amo demais e você é importante, eu não posso simplesmente continuar sendo omissa com isso. Então, filho, a mamãe quer te pedir primeiro desculpas e eu quero te pedir para fazer esse processo junto comigo. Então, vamos nós dois juntos encontrarmos caminhos para você ir diminuindo o uso das telas. Daí você vai falar, nossa, mas ele tem 5 anos, 6 anos, é possível? É possível, né? Então, dialogando, obviamente, ele não tem todas as discernimento de criar todas as decisões, mas tudo que eu pondero, eu explico para ele. Por exemplo, ele tinha ganhado um tablet da minha mãe, né, no aniversário dele de 6 anos. Antes de ganhar o tablet, havia explicado que não poderia usar todos os dias, que não era saudável. Estipulamos 2 dias na semana, ele escolheu os dias. Carla, não funcionou. Ele ficava no joguinho, postura errada, ficava muito impaciente, ficava totalmente desconexo da vida, a atenção plena tinha ido embora. Isso sim, era 2 vezes na semana, 40 minutos por dia que ele podia jogar o tablet. E fui dizendo, filho, tô vendo que não tá legal, eu acho que você não tem idade para que flua de uma forma mais saudável. Diminuí para uma semana, continuou não ficando bom. Fui explicando, fui nomeando e fiz uma proposta para ele. Não foi um combinado, porque eu defini, e como adulta eu também tenho que arcar com as minhas escolhas. E disse, filho, eu sei que você gosta de jogar joguinho, é muito legal. E a mamãe vai estudar a melhor idade, né, para você ter um videogame, porém ele vai ser diferente. Eu vou comprar um aparelho, um console para você assistir na TV, porque na TV eu tenho a opção de não oferecer jogo online para ele. Faz parte da vida, mas por que eu preciso apresentar isso para ele com 6, 7 anos? Né? A TV eu tenho uma ergonomia melhor e a gente vai jogar juntos e tal. E aí eu tô nesse impasse, eu falei que eu quero terminar a pós para sentir se com 8, 7 anos ele vai ganhar esse videogame, né? Mas ele gosta de jogos, né, Carla? Eu vou proibir ele de ver jogos? Não. Então, a gente também combina 2, 3 vezes na semana, junto comigo. Desculpa, cachorros. A gente acaba colocando, porque ele gosta de ver outras crianças jogando. E aí Uhum. foi uma das maiores transformações que eu vi no meu filho, que ele começou a criar os jogos dele. Então, o que ele assiste dos jogos, ele faz. Então, a gente já fez o Pac-Man, tudo com caixa de papelão, com papelaria, enfim, com massinha. Então, ele faz os jogos dele. Né? Então, conforme a gente foi diminuindo esse período de telas, gradativo também, né? Então foi diminuindo aos poucos, vamos diminuindo de meia hora por semana, até chegar no limite ideal. Fui sendo determinante em eu, adulta, escolher momentos que seriam os primeiros a serem retirados. Ele não usava telas para se alimentar. Mas vamos imaginar uma família que a criança assista, coma na frente da tela. É o primeiro momento que eu sugiro a retirar.
Porque a criança está hipnotizada na tela, ela não está sentindo o sabor da comida, ela não está ouvindo os sinais do corpo dela de saciedade. E principalmente está perdendo algo que é fundamental, que as telas nos tiram, que é o relacionamento presencial. É ótimo a gente poder se relacionar online, tá todo mundo longe e perto, mas o relacionamento humano, ele é fundamental. Na minha pós, uma colega estava dizendo que tem uma menina de 15 anos que ela não fala, ela só gesticula. Ela fazia academia com essa menina e perguntou para o professor se ela era muda, né, tinha alguma deficiência, e ele disse não, ela não gosta de falar. E ela ficou meio que instigando essa jovem para falar, e a menina só gesticulava assim, né? E daí a menina pegou o WhatsApp dessa minha colega e mandou uma mensagem dizendo: eu não gosto de conversar porque eu perco muita energia falando. Eu lá, isso Por até me que que ela... arrepiou. É. E Não, por mas que que isso... vê-se muito, não é, nos adolescentes, principalmente, que às vezes estão vários adolescentes numa sala e cada um está com o seu, não é, com o seu celular, não é, completamente... E às vezes estão a comunicar uns com os outros, mas através do celular, não é, através do telemóvel. E talvez a comunicação entre os jovens faz parte dessa geração, né? E não dá muito para a gente impor, mas minimamente nos relacionamentos familiares na minha casa, por que não? Né? Eu querer que o momento da refeição estejamos todos juntos. Minha mãe estava aqui me visitando, eu passo até nervoso, porque ela gosta de comer na sala, assistindo TV, e ela fica na TV o dia todo. E aqui não funciona assim. Aqui nós comemos na mesa, né? Aqui nós conversamos na hora das refeições, né? Então, eu acho que o primeiro momento é tirar nesse momento das refeições, e daí eu fui entendendo, o sono é muito importante. A tela prejudica a qualidade do sono. Né? São muitos estímulos, é muito recurso luminoso, eu deixo de ouvir, sentir os sinais do meu corpo de que está sendo a hora de dormir, a qualidade do sono fica ruim, por isso que normalmente aqui depois das 18 não se assiste tela, né? E daí é sempre explicando para o seu filho por quê, que você também vai direcionando, porque ele é uma criança de 6 anos, ele não tem discernimento de entender muita coisa ainda, mas eu explico por quê, filho. Então eu prefiro que a gente comece a tirar da noite. Né? A gente foi tirando na noite, daí eu repensei, eu falei, ele precisa acordar, e enquanto eu tô fazendo a vitamina dele, ele precisa estar com a tela ligada? Não precisa, né? Tá acordando com a mente toda limpinha, toda pronta, deixa ele, sabe, observar o dia, abrir a janela, sabe, ver as nuvens, e daí com ele, conversando, explicando e dialogando e chamando ele para essa conversa, a gente foi reduzindo, né? Porque o que acontece muitas vezes é que as crianças ou os jovens, quando lhes é retirada a tela, digamos assim, de uma forma geral, ficam muito naquele lugar de, então e agora, o que é que eu faço? Não é? Não sabem, não é? Não sabem o que é que podem fazer, não sabem estar naquele desconforto de não fazer nada. Porque, na verdade, né, Carla, é aquilo que a gente falou no começo, a tela entrega tudo pronto. Então, eu estou assistindo um vídeo, ai, não tá legal, eu já mudo para outro vídeo, né? A tela atual, as tecnologias digitais, que é totalmente diferente da nossa infância, né? Porque até a gente às vezes escuta, né? Ah, mas eu era criança, assistia tela o dia todo. Tá, primeiro que a gente assistia conteúdos que não eram apropriados, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil passava-se ainda desenho na TV aberta, mas era pequena parte do dia, né? Só que eu não tinha escolha, passava o desenho que era a programação da emissora de TV. Hoje não, hoje a criança, desde muito pequenininha, ela escolhe e decide. Então o resto pode escolher uma coisa diferente, não é? Exato. Bruna, vamos só falar aqui um pouco, então, como é que, através da conexão, se pode preencher estes vazios emocionais, assim, a nível prático. Ou seja, normalmente, quando se retira a tela, não é? Como é que nós podemos preencher este vazio que fica, Eu acho que enquanto o pai? primeiro, né, como a gente falou, é observar muito bem o teu filho, a tua criança, para saber o que ele gosta.
né? Então, a partir do momento que eu observando, eu consigo identificar o que ele gosta, o que lhe faz bem, o que o nutre, inclusive na própria tela, eu posso começar a oferecer. Então, por exemplo, meu filho adora o joguinho do Super Mario, né? Então, eu comprei brinquedinhos e carrinhos do Super Mario. Vamos brincar, filho, então, de Super Mario? Né? Vamos fazer um desenho? Daí eu vou usar a tecnologia às vezes ao meu favor. Eu vou procurar no YouTube como desenhar o Super Mario. E daí a gente vai aprendendo lá com o cartonista e vai fazer, ou seja, eu estou nutrindo, fazendo algo que ele gosta com a minha presença. Né? Então eu acho assim, não tem uma fórmula mágica, porque cada família é um contexto, mas é mergulhar no universo do que essa criança, do que esse jovem gosta de fazer, e começar a oferecer. E quando essa criança, esse jovem está muito tempo na tela, você primeiro vai ter que entrar nesse universo com ele. E daí ele está no joguinho, filho, E quando são adolescentes, né? é mais Ainda difícil. É mais difícil, né? Bem mais difícil, na verdade, até porque é um modus operandi, né? Igual o pessoal pergunta, o que eu faço com adolescente? Eu dou ou não dou um celular? Eu aconselho que até 12 anos, é minha opinião, não deveriam ter acesso ao celular. Inclusive, eu até vou fazer um post que eu acho que vai sair amanhã, falando justamente o quanto os aparelhos móveis aumentam o risco de dependência. Porque se eu tenho celular, eu levo ele para qualquer lugar. Eu estou no banheiro. Gente, tem gente que usa o celular tomando banho, né? já se lava à prova d'água. Sei lá. Então, assim, jogar um jogo divertido com ele na tela, né? Porque não se trata de não ter, se trata de oferecer para ele caminhos. Né? Então, o adolescente, ele vai ter o WhatsApp? Vai, porque todos os amigos dele têm, eles se comunicam por lá. Se eu não permito que ele tenha, ele vai se sentir excluído. Mas eu investindo no relacionamento e tendo uma fonte segura de diálogo, eu vou ter condições de orientá-lo. Porque o grande problema na adolescência, e para todos, né? Mas na adolescência fica mais agravado, porque daí normalmente eles têm os aparelhos, com cyberbullying, é com sexting, é com pornografia. Eu atendi recentemente uma mãe com um filhinho dela de 8 anos, teve acesso à pornografia. Então, assim, a gente não sabe, né? Na pós-graduação, a gente vai tendo algumas informações que a gente fica chocado, né? Então, assim, uma foto que eu mando para você, Carla, eu apaguei, ela se perdeu no além, né? Ela não deixou de existir, tá indo para alguém. Né? Então, cabe eu investir nesse relacionamento do diálogo para dar caminhos. Então, para um jovem, para um adolescente, filho, ai, filho, eu sei que é bem legal, mas o que você acha da gente tentar pensar, o que você acha, não eu acho, o que você acha da gente, de você intercalar o uso? Porque, por exemplo, hoje, para mim, o mal do século é os jogos online, que eu descobri que não tem pause, né? Então, a pessoa não é igual na nossa época que apertava o pause Sim. e eu ia no banheiro, eu ia comer e voltava na Sim, fase. Os jogos... aquilo não podem sair dali, porque senão E daí perdem, vem não é? e vem a indústria bilionária dos jogos, né? Que eles estão fazendo o quê? Estão fazendo a gente ficar quanto mais tempo preso nas telas, né? Com designs maravilhosos, com estímulos, e a gente vem logo menos aí com o metaverso, né? Que é uma outra seara muito complicada da gente pensar, né? Que é entrar no mundo virtual mesmo. Sim, Né? aquilo é como se nós estivéssemos mesmo dentro, não é? Daquela dimensão, aquilo é assustador. E o que vai fazer com que o meu filho tenha mais chances de não se tornar um dependente? É o relacionamento. É um relacionamento aberto, do diálogo. Então, não é para impor, eu não quero, filho, que você fica. Não. Filho, tô vendo que tá demais. Vamos intercalar, sei lá, joga 3 partidas, para um tempo, vai andar, vai lá na cozinha comer alguma coisa, né? Mas vá sugerindo para eles possibilidades, não é para não usar. Eu acho muito difícil eu seguir o que as recomendações médicas dizem para um adolescente de só 3 horas por dia.
né? É um Até sonho. porque eles tinham que ter a capacidade de se autorregular a esse nível, não é? Porque lá está, o telemóvel à mão é desafiante, não é? Mas lá está, isto é aqui a questão dos adolescentes que eu acho que era quase para outra live e lá A está, gente é pode, mesmo. inclusive, falar uma live específica para adolescentes, porque daí a gente pode mergulhar e falar sobre jogos, né? Os tipos de jogos, como dialogar com os filhos, porque até no Brasil, não sei se você soube, uns tempos atrás, um jovem de 12, 13 anos matou a mãe, porque teoricamente ele queria estar jogando Roblox, e a mãe não deixou, e ele num surto foi lá e matou a mãe e o irmão e baleou o pai. E daí, meu Deus, são as telas. Primeiro, é onde eu falo, a gente tem que se autorresponsabilizar, né? Que vazio foi na vida desse menino que foi dado tanto a tela, que era a única fonte de prazer que ele tinha, de pertencimento, daí você quer tirar? Né? Então, é investir no relacionamento. E no relacionamento você vai construindo diálogos, não é verdade absoluta. Mas é explicar, olha, acho que a gente pode tentar ter um equilíbrio, né, de tipos de jogos. Você acha que esse jogo mais violento vai te agregar em alguma coisa? Às vezes sim, tem meninos que vai querer jogar joguinho de arma e de tiro, que é uma forma dele dar vazão à raiva dele, né? Então, eu não gosto, mas o meu filho é criança, então eu não vou apresentar, mas quando ele for adolescente, eu não vou poder pegar e falar, você não vai ver isso. Claro. Não, eu vou conversar com ele e vou explicar do que se trata e tentando construir pontes para ele caminhar nesse caminho que não tem volta, né? E O também grande... oferecer alternativas, não é? Porque se nós oferecermos alternativas, eu vejo pelo meu adolescente, sei lá, olha, hoje vamos ao cinema, hoje vamos dar um passeio, hoje vamos à praia. E desta forma conseguimos, não é, preencher aquela necessidade, digamos assim, de outra forma, não é? Claro que Exato. mais uma vez é um caminho que se faz caminhando, que eu acho que é importante nós também percebermos que aqui a paciência, não é? A paciência é uma arte, mas é importante nós também termos esta paciência, porque senão vamos muito facilmente para a ameaça, o castigo, e depois a tecnologia torna-se mais uma vez um motivo de separação e não de conexão, não é? Exato. E sabe, Carla, uma coisa assim que você falou, e a gente fez uma formação em adolescência, né? Que a gente foi abrindo o leque, meio indigesta às vezes, né? Mas, por exemplo, você consegue fazer isso com seu filho porque você construiu um relacionamento em todo o maternar, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é alecrim dourado, mas você já o enxergava como um ser de igual valor, né? E a maioria das pessoas ainda não conseguem fazer isso com os filhos pelo histórico da nossa educação tradicional. E daí você fala, meu Deus, eu tenho um adolescente e eu chamo ele para ir no cinema, ele não quer. Eu chamo ele para ir no parque, ele não quer. Ele só quer ficar na tela. Não vai tirar a tela desse menino de uma vez, porque muitos pais tiram a tela, esse menino lá matou, mas muitos jovens acabam dando cabo da vida, eles vão se cortar, eles vão se mutilar, eles vão... Vão tentar encontrar a dopamina, não é essa dopamina de De uma forma... outras formas, exatamente, vai pegar um carro e vai andar 200 por hora, vai usar drogas ilícitas, vai beber a noite toda. O fato é, construa relacionamento. Ah, mas eu falo com ele e ele não dá trela. Gente, ele ficou uma vida toda não sendo visto. Eu sei que é difícil a gente admitir, eu me coloco nesse lugar. Durante muito tempo a gente ama os nossos filhos de uma forma condicional. Olha, agora para lembrar, desculpa interromper-te, Bruna, porque eu acho que Imagina. o livro que eu estou a ler é de Alice Miller e chama-se Verdade Liberta, não é? Ou seja, Esse eu não li ainda. isto que nós estamos aqui a falar dói, não é? Dói. E é desafiante porque lá está, vivemos neste sistema que quer as coisas de hoje para amanhã. Não, eu quero arranjar já uma solução milagrosa e a relação é algo que se constrói, não é? Principalmente quando nós já não temos uma relação há muitos anos com a criança ou com o jovem, é um caminho que se faz caminhando, mas a verdade é que quando nós tomamos consciência de que, ok, isto de alguma forma
fui co-criado por mim, não é? Porque então a verdade também liberta, não é? Liberta porque nos permite, não é, começar a caminhar de uma forma mais consciente e criar esta conexão que no fundo todos desejamos, mas também muitas vezes não sabemos porque não vivenciámos isso enquanto crianças, não é? Exatamente. E é muito curioso, hoje à tarde eu fiz um atendimento, e para a gente é muito claro, né, que a gente tem muita dificuldade e a gente tende a replicar o que a gente recebeu. E a gente, muitas vezes, tem uma fidelidade aos nossos pais muito grande. E eu estava falando justamente hoje nesse atendimento, era uma menina com um histórico de uma infância muito negligenciada, porque a mãe, coitada, precisava dar conta de tudo, mãe sozinha, e eu falava, você consegue reconhecer que ela errou com você? Você consegue reconhecer que não era justo para uma criança de 6 anos ficar sozinha em casa, meio período, porque a mãe precisa trabalhar? Não, mas ela fez o melhor. Eu falei, enquanto você tiver defendendo a sua mãe, você não está vendo o seu filho. E não é apontar o dedo na sua mãe, e você, não, mas é reconhecer para a criança que está dentro de você que não foi justo, que não é correto, que aquela criança precisa ser vista, porque todos nós aqui, quem não foi, manda aí no chat, mas todos nós fomos amados de uma forma condicional. A gente era amado para corresponder à expectativa. Então, a gente era amado porque a gente usava a roupa que queria, porque a gente era quietinho, porque a gente tirava nota boa na escola. E todas as vezes que a gente não cumpria o esperado, a gente sentia o desamor dos nossos pais. E quando meu pai e minha mãe só me ama pelo que ele idealizou de mim, isso é desamor. E a adolescência é o segundo nascimento que nós sabemos, né? Nossa linha de trabalho, o estudo nos traz isso lindamente pela Laura Gutman, que é quando esse jovem se dá conta desse abandono, desse desamparo, desse desamor. E como que eu vou resolver isso? De um dia para a noite? Não, é uma vida toda. Então, quem é o adulto? Quem que é o melhor para o filho? Quem que tem que ter paciência? Sou eu, porque durante muitos anos o meu filho ficou lá desesperadamente querendo ser visto, querendo ser amado e colaborando. E no fundo é como nós somos crianças, entre ser quem somos e sermos amados, nós vamos escolher sermos amados, não é? Então vamos aqui representando, não é, uma personagem que depois nos leva aqui a lugares muito escuros, não é? Até porque hoje em dia, não é? Eu vejo muitas mães que me contactam com esta sensação de vazio, não é? Eu alcancei tudo, aquilo que supostamente me levaria à felicidade, tenho filhos, estou casada, tenho um trabalho maravilhoso, mas há um vazio, é? Há alguma coisa que me falta, eu sinto um vazio. Então é realmente desafiante porque nós continuamos com estas lealdades inconscientes até a um determinado momento que depois muitas vezes infelizmente vamos, é necessário um tratamento, não é, farmacológico para depois não sentirmos esse vazio, mas a verdade é que, mais uma vez, agora aproveitando esta deixa do livro, a verdade liberta. Portanto, isto era uma conversa que não saímos daqui, porque realmente é algo que é importante nós conseguirmos, não é, aceder, para começarmos a fazer mudanças, não é? Ô, Bruna, Carla, só cortar rapidinho, um seguidor aqui falou, né, que o meu filho perguntou se eu gosto dele. E daí tem um dado da OMS de 2020, aonde ele levantou que 65% dos filhos não se sentem amados pelos pais. E é o que eu digo. Ai, mas eu fiz tudo, eu dei escola, eu dei casa, eu dei comida, eu dei passeio. Isto não é nada. Os nossos filhos precisam ser vistos, serem amados. Eu tô na guerra. O mundo está caindo, mas eu estou olhando para o meu filho, eu estou validando, eu estou dando amor. É isto que ele precisa para seguir na vida. E é uma coisa muito importante que eu sinto que as pessoas têm muitas dificuldades, é que quando eu começo a falar destes temas, as pessoas acho que sentem, não é, que é por aqui o caminho, que esta é a verdade, mas depois temos toda esta pressão, não é, do sistema patriarcal, das escolas, dos especialistas na área do desenvolvimento infantil, não é, que nos levam para lugar, que nos desconectam daquilo que é o nosso sentir, não é? Então não é fácil nós continuarmos aqui a criar muitas vezes este caminho de conexão.
não é? Não vivenciámos isso, não tivemos isso, e depois a mesma pressão que existe de fora. Então é um caminho que se faz caminhando, mas é um caminho também que dói, mas também ao mesmo tempo expande, não é? Liberta, como a Alice Miller diz. Bruna, já estamos aqui há uma hora. Ai, que delícia. Isto é um tema, não é, completamente apaixonante, porque depois a pessoa começa aqui a falar está aqui a Isilda a dizer, e eu disse que sim, ele diz porque gritas muito comigo. Lá está, são estes padrões que às vezes não são fáceis de largar. Eu acho que também é muito importante termos, não é, autocompaixão, mas sempre com aquela, não é, com aquela responsabilidade, ok, hoje não correu bem, mas eu comprometo-me amanhã a ser melhor, não é? Porque lá está, nós não conseguimos largar, se calhar esta geração não vai conseguir largar todos estes padrões violentos, mas se começarmos, não é, vamos deixando estas sementinhas também nos nossos filhos e de geração em geração, vamos, não é, o sonho é que cheguemos a um lugar em que possamos educar, não é, com amor, sem medo de dar mimo a mais, não é, porque a verdade é que há sempre esta crença. Mas em relação aqui às telas, eu acho que a Bruna foi assim, foi espetacular, não é, porque nos deu aqui imensa informação, também prática, como é que nós podemos fazer este caminho de uma forma amorosa. É um caminho que se faz caminhando, não é? Porque às vezes nós queremos soluções rápidas, aqui não há rapidez, e aqui este foco na conexão. Bruna, uma mensagem assim final, uma mensagem final para deixares aqui às pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada. E já estou com uma ideia para a próxima live nossa, que a gente pode falar sobre os jogos eletrônicos, esses desafios que acontecem na internet, né, para a gente ampliar um pouco esse olhar também. Mas a mensagem que eu queria dizer é assim, enquanto eu estou olhando para o mundo, eu não estou olhando para o meu filho. E enquanto eu não estou olhando para o meu filho, ele vai ser visto e amado na tela. Né? Então, olhe para o seu filho, recalcule a rota da sua vida todos os dias, o que realmente importa. A minha casa precisa estar impecavelmente linda e arrumada, a louça precisa estar limpa, ou eu preciso estar ali com meu filho, né? Então, eu sempre digo e tenho isso como um mantra para mim, que enquanto eu não estiver olhando para o meu filho, ninguém está olhando por ele. E eu sou tudo para ele, sou eu que vou construir a ponte que ele vai caminhar para a vida toda. E a mudança é no aqui e agora. Né? O que ficou lá atrás ficou, mas o que eu decido fazer a partir de agora que é o mais importante. Então, olhem para os seus filhos, para eles olharem de volta para vocês. E para que eles não queiram olhar tanto para as telas, porque, na verdade, eles estão lá para preencher vazios, para serem vistos, para se sentirem amados. É isso. Bruna, super inspiradora mesmo, muito, muito grata pela tua presença. Vamos continuar a falar sobre estes temas, não é? Porque realmente é importante começar a espalhar, não é? O que é que são vazios emocionais, de que forma é que podemos, não é, criar aqui uma relação de conexão com os nossos filhos. Muitas vezes temos que também entrar em contato com as nossas dores, que são coisas que de uma forma muito inconsciente estamos constantemente a fugir, porque também fomos ensinados a isso. Sim. Mas muito, muito grata, porque foi assim, eu acho que é um tema eu acho que este é o tema desta geração de pais, não é? Porque de alguma forma é muito desafiante, não é? Mas lá está, quem de alguma forma co-cria isso somos nós, então somos nós também, com a nossa disponibilidade emocional, que podemos ajudá-los a caminhar noutro sentido. Então, muito grata, Bruna. Eu agradeço. Vamos falar com certeza mais vezes e um beijinho muito grande e vimos, entretanto. Um beijo. Obrigada a todos que estiveram. Obrigada, gente. Tchau, tchau.